4 chaves, né? Para a gente ouvir a voz de Deus. 4 chaves. A primeira é... o quê? Glória a Deus. Uma pessoa lembrou. Aquietar-se. 2. Aquietar-se. A segunda é visão. A terceira é espontaneidade. A quarta é escrever, registrar. Então vamos lá. A primeira chave para ouvir a voz de Deus é a segunda é espontaneidade e registrar. Amém. Então a última aula que a gente viu sobre a espontaneidade. Deus, ele fala de maneira muito gentil. Ele é muito gentil e ele é extremamente espontâneo. Amém? Extremamente espontâneo. Como eu falei para vocês, como é que você busca uma pessoa? A Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Como é que você busca uma pessoa que está 24 horas com você, 7 dias da semana? Como é que você busca uma pessoa que está 24 horas com você, 7 dias da semana? Você se posiciona na direção. Você dá foco, você dá atenção. Quando você para ler a Bíblia, você está buscando, você está dando foco à pessoa. Quando você para, por exemplo, a ouvir a Deus, você está dando foco, você está buscando a pessoa. Amém? Então, espontaneidade é algo assim fundamental, né, para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Porque Deus, ele não fala de maneira racional como a gente é racional, né? Ele usa o nosso racional também, mas a relação com Deus é coração a coração. Amém? É espírito a espírito, não é mente a espírito. Você quer ouvir a voz de Deus? Não é a sua mente. Você através da sua mente você vai conseguir ouvir a voz de Deus somente. Você precisa estar ligado, espírito a espírito. Mas como é que eu ligo meu espírito ao espírito de Deus? Na verdade você já está ligado com ele. Mas como é que eu dou foco nisso? Você precisa se aquietar. Amém? A gente viu a importância da espontaneidade, mas hoje a gente vai ver a importância da gente conseguir se aquietar. Como é importante a gente se aquietar. Salmo 46, 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E ele continua dando a consequência da realidade do poder, da graça, da glória de Deus. Ele diz assim: serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Amém? A consequência de Deus já é ser exaltado entre as nações, já é ser exaltado sobre a terra. E por que ele está falando então aquietai-vos? Por que ele está falando para a gente se aquietar então? Ele está falando: olha, eu sou muito maior do que qualquer problema. Ele está falando: eu vou resolver. A consequência, a realidade é que Deus é maior do que toda e qualquer situação, circunstância, problema, qualquer coisa que você esteja passando. Deus é maior. O que ele está falando é: calma, no fim eu vou ser exaltado. Calma, vem me conhecer, vem focar em mim. No fim eu sou exaltado. É isso que ele está falando. Amém? A Bíblia diz: descansa no Senhor, espera nele. Descansa no Senhor. E por que ele fala isso? Por que Davi fala isso, né? Davi fala isso porque ele dá um comando para a alma dele. A nossa alma é submetida a uma quantidade de informação, a uma quantidade de inquietação, a uma quantidade de estímulos extraordinário todos os dias. As circunstâncias que ficam ao nosso redor. Quando você liga uma televisão, você vê um jornal, você não está vendo só notícia. Na verdade, muitas vezes ali, o que a gente está aprendendo, o que a gente está vendo ali, é um modelo de como pensar sobre alguma coisa. Então o Senhor está falando: olha, aquietai-vos, foco em mim, foco em mim. Então a parte fundamental da gente ouvir a voz de Deus é se aquietar. Amém?
Se a gente realmente quer ter relacionamento, a gente precisa se aquietar. Olha o que fala Abacuque. Nesse contexto de se aquietar, eu entendo as pessoas que sobem o monte. Eu não entendo a condição de eu vou subir o monte para ouvir a Deus, porque você não precisa subir o monte para ouvir a Deus. Mas Jesus, ele se isolava muitas vezes, amém? Por que ele se isolava? Porque ele vivia do momento secreto, local secreto. Ele vivia do local de intimidade com Deus. Ele vivia do local ele e Deus, para o local público, das multidões. Ele não vivia das demandas do local público para o local secreto, era o contrário. Ele vivia do local secreto para o local público. Ele entendia essa condição de não viver na multidão o tempo todo, mas de ter aquele tempo de você se aquietar, de ouvir a Deus. Amém? Então Abacuque não é diferente. Abacuque 2:1 diz assim: e sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei, quando eu for arguído. Então o Senhor me respondeu. Amém? Deus falou com ele, Deus estava falando com ele, mas ele se aquietou, ele subiu para a guarda, ele foi para um local onde era ele e Deus. Amém? Ele aquietou a mente, ele aquietou as vozes externas e internas. Para que você possa ouvir a Deus com clareza, você precisa aprender a se aquietar. Então a primeira coisa, que a gente deve fazer é remover as distrações externas. Eu quero ouvir a Deus, eu preciso aprender a remover as distrações externas. Então, por exemplo, quando eu estou ouvindo a Deus, quando eu falo, não, eu quero realmente ter um tempo, eu e Deus, num monte, na minha casa, que é o quartinho que tem lá. Então sou eu e Deus, eu me aquieto lá. E eu removo todas as distrações externas. Então quais são as distrações externas? Você tem coisas do teu corpo. Então, por exemplo, está com vontade de ir no banheiro, meu irmão? Vai no banheiro antes de começar a orar. Porque se você começar a orar com vontade de ir no banheiro, você não vai conseguir evoluir muito. Está com sede? Você começa a orar, aí tua alma fala assim, estou morrendo de sede. Aí tu já toma um copinho d'água. Não insiste. Toma um copinho d'água. Já elimina essa distração. Lembrou que tem uma conta para pagar? Anota. Anota. Lembrou que tem que falar com fulano? Anota. Lembrou que tem que fazer não sei o que lá? Anota. E fala distração? Fora. Telefone. Bota no modo avião. Você quer ouvir a Deus com plim-plim? Não vai rolar. A sua mente vai te confundir. Na hora que você estiver entrando aquieta. Tira as distrações externas. Tem que resolver alguma coisa? Resolve. Tenha esse momento que você esteja você e Deus. Não tem mais nada que vai te interferir. Amém? Que ficam ali chamando a nossa atenção, falando, não, vai começar jogo não sei das quantas. Você tem que falar para a tua alma, dar um comando a ela. Fala, alma, vou ouvir a Deus. Se aquieta. Vem pessoas para você falar na sua alma. Vem coisas para você fazer. Cara, anota. Anota. Amém? Isso é uma ferramenta. Quando você anota, a tua alma para de perturbar. Ela para de ficar ali, o teu cérebro para de ficar ali. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Amém? Então, algumas sugestões que ele dá, Número 1 é você escrever os pensamentos, para que você possa tomar conta deles mais tarde. Número 2, aquietar esses pensamentos, entregando esses pensamentos para Jesus.
Muitas vezes a gente vai ouvir a Deus e de repente começa a vir aquele pensamento, aquele problema que eu tenho que resolver, não sei o que, meu irmão, entrega isso para Jesus. Amém? Fala, pensamento, toma posse do seu pensamento. Pensamento, eu te entrego agora para Jesus. Senhor, eu te entrego essa ansiedade, eu te entrego esse problema, eu te entrego esse pensamento. Amém? Terceira coisa, abrir os olhos espirituais. Foca a visão em Jesus, ou no Espírito Santo, ou em Deus. Vê o que ele está fazendo. É uma forma de você gerar foco. É uma forma de você falar, não, agora eu não vou fazer mais nada, eu estou fazendo isso. Então, por exemplo, a gente sabe aqui, e a gente vai estudar na próxima aula, visão. Visão é muito importante, porque a Bíblia diz que Jesus ele fazia o que ele viu o Pai fazendo, amém? Então assim, quando você quer quietar a sua alma, uma das maneiras é foco nele. Às vezes você está muito atribulado, às vezes você tem problemas que estão te consumindo. Eu já passei por isso. Recentemente estava numa situação muito crítica. A minha alma estava em loop, ela não parava de pensar aquele negócio. E eu falava, Deus, sabe o que ele falava para mim? Olha para mim, esquece, olha para mim, Rodrigo, só olha no meu olho, olha para mim. E aí ele foi me lembrando daquela passagem de Paulo, de Pedro, quando saiu do barco, e quando ele estava ali naufragando, porque ele começou a olhar para as circunstâncias, e ele começou a naufragar porque ele desfocou, tirou o foco. Então é muito importante a gente usar a visão para aquietar nossa alma. A gente vai falar mais sobre isso na aula que vem. E como é importante a visão, porque a visão te dá foco. Amém? Quarta coisa. Outra coisa importante é, você também pode cantar um louvor em línguas, de preferência. Tá certo? É outra coisa também que vai aquietar a sua alma. Porque na verdade, a sua mente está lá trabalhando. A Bíblia diz que você deve tomar cativo os seus pensamentos. Então, os teus pensamentos tentam competir com você aquietar a sua alma. Existe uma condição de alerta. Existe uma condição quase que intrínseca na nossa geração, que é a condição de urgência. E como é que você aquieta a sua alma numa atmosfera dessa para ouvir a Deus? Como é que você aquieta para focar em Deus? Escreve os pensamentos, escreve as demandas que você tem que fazer, porque no momento que você escreve, você está falando para a sua alma, eu vou tomar conta disso mais tarde. Foca em Deus, olha nos olhos dele, porque na hora que você olha para ele, as outras coisas começam a perder força. Você pode orar em línguas, você pode cantar em línguas, porque quando você canta em línguas, a tua mente não entende o que você está cantando. Amém? Então ela também perde aquela coisa de não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, não. E você também pode orar. Quando tiver alguns pensamentos insistentes, você pega e ora e fala, Senhor, eu entrego isso para o Senhor, agora é hora de me aquietar. Alma, eu já entreguei isso para Deus. Amém? Gente, parece simples, e é simples, e é muito eficaz. Ontem eu fiquei, 2 horas lá, eu precisava ouvir a Deus de maneira muito clara. Eu precisava desfrutar da presença dele, mas a minha alma estava muito inquieta. Então eu fui lá, fui fazendo esses exercícios. Não, alma, isso daqui eu já resolvi, isso daqui eu já entreguei na mão do Senhor, papapá, um monte de coisa. Até uma hora que a minha alma parou de perturbar. E aí eu me quietei e foi maravilhoso, foi um tempo maravilhoso do Senhor. Amém? Também você não pode ter pressa. Isso também é algo assim que eu estou falando para vocês, é algo que vocês exercitando vai ficando mais rápido, tá certo? Você vai se dando conta que essas ferramentas funcionam, você vai botando elas em prática. Outra coisa importante também, pedir a Deus para tirar toda a tensão do nosso corpo. Tem muita gente que vai ouvir a Deus, mas está tenso. Cara, senta, bota um soaking,
deita, relaxa, respira. A respiração é uma coisa que ajuda. Respira, aquieta. Amém? É exercício, gente. É exercitar isso. Isso é uma coisa que assim, você tem que ser intencional. Aquieta. Teu corpo está tenso, aquieta. O que você quer ouvir? O que o Espírito Santo está falando? Você não quer ouvir? Quando eu quero ouvir a Deus, quando eu quero orar, eu não quero ouvir a inquietação da minha alma. Eu quero um abraço de Deus. Eu quero que Ele fale no meu ouvido. Eu quero que Ele fale na minha mente. Amém? Então, quando você for orar, cara, toma aqueles primeiros momentos assim para você se quietar. Checa, faz esse checklist. Eu quero ir no banheiro, eu quero beber água. Minha alma vai pedir para beber água. Eu tenho alguma coisa para pagar, tenho alguma coisa para resolver, escreve. Tem alguma coisa que está me gerando muita ansiedade, você fala: Deus, eu entrego isso para o Senhor. E aí quando a sua alma trouxer isso à sua mente, você fala: alma, já entreguei isso para Deus. Cala, se cala. Porque quando eu quero orar, o que eu quero na verdade é uma relação de intimidade profunda com Deus. E intimidade significa ouvir a Deus. Como é que você vai ter intimidade com uma pessoa que você não ouve? Amém? Agora, como é que vocês já viram, por exemplo, as pessoas sentadas num restaurante, uma família de 4 pessoas, marido, mulher e 2 filhos, cada um olhando o seu celular? O que você acha que está acontecendo naquela mesa? O foco é outro. O foco é outro. Como é que Elias e Davi se aquietavam? 2 Reis 3,15, né? Diz assim: ora, pois trazei-me o tangedor. E sucedeu que tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazer este vale muitas covas. Amém? Então, Elias queria uma palavra profética. O que ele fez? Ele ligou o lado direito do cérebro. Música é do lado direito do cérebro, tá certo? Ele ligou o lado direito do cérebro, aquietou a alma dele, focou em Deus, falou: Senhor, quero ouvir sua voz. Se aquietou. Mas ele utilizou o louvor para sintonizar a voz de Deus. E muitas vezes você também precisa se mover da razão para a espontaneidade de Deus. E isso é se mover do lado esquerdo para o lado direito do cérebro. A gente já falou muito aqui sobre isso. Mas é muito importante isso. Amém? Não é que você vai se esvaziar de nada. Você não está se esvaziando. Você está se enchendo. Você não está se esvaziando. Eu vou meditar, eu vou esvaziar minha mente. Não, você não vai se esvaziar. Você vai se encher. É o contrário. Você quer mais. Você quer mais de Deus. Você está ali ansiando por ouvir a Deus. Amém? Então, orar em línguas é uma forma de você se mover do lado esquerdo para o lado direito do cérebro. Louvor é uma coisa que ativa bastante também, como a gente viu Elias fazer. A gente já falou um pouco sobre isso. Então, atividades relativas ao meu lado direito do cérebro. Número 1, fixo meus olhos em Jesus. Por que isso é do lado direito do cérebro? Porque não é a razão. A razão está no lado esquerdo do cérebro. A criatividade, a espontaneidade, todas essas coisas estão no lado direito do cérebro. Amém? Então quando eu falo assim, deixa eu ver o que Jesus, deixa eu dar uma espiadinha no que Jesus está fazendo agora. Deixa eu dar uma espiadinha nos olhos de Jesus. Deixa eu dar uma espiadinha na face de Jesus. Deixa eu dar uma espiadinha no que Ele está falando agora.
Canto calmamente no espírito, né? Número 2, oração em línguas, ou outra que agrade. Relaxo colocando um grande sorriso no rosto. Amém? Se você colocar um sorriso no seu rosto, o seu corpo já vai experimentar algo diferente. Amém? Se você só forçar um riso, vou orar a Deus, tá bom, abre um sorriso, amém? Já vai relaxar um pouco o seu corpo. Você pode se imaginar com 8 anos de idade, dando a mão para Jesus, olhar para a beleza da criação de Deus. Então, eu gosto muito de mar, né? Então, muitas vezes eu estou andando sobre as águas com ele. Por que andando sobre as águas? Porque não tem nada a ver com a lógica. Amém? 6, né? Eu posso ir com Jesus pelo mar da Galileia, em outro lugar qualquer. Então, são coisas que não têm a ver com a lógica. São coisas que eu preciso me mover para o lado direito do cérebro. Tá certo? Que Deus te deu essa imaginação. E essa imaginação é uma coisa que vai startar esse processo de ouvir a Deus. E vai te ajudar a aquietar sua alma, a aquietar seus pensamentos. Então, removendo o barulho interior, que atrapalha na hora que vamos nos concentrar e orar, né? Vozes, pensamentos, expressão, etc. Problema número 1, pensamentos de coisas que tem que fazer. Então você escreve essas coisas. Número 2, pensamentos de pecados que cometi. Às vezes você vai orar, de repente fica aquela voz: não, mas você cometeu esse pecado, você fez isso, você fez aquilo. Aí o que você faz? Senhor, me perdoa. Antes de insistir e se aquietar, você entrega isso para Deus e fala: Senhor, me perdoa por isso. Amém? A outra coisa, número 3, lutas internas da nossa mente. E aí, para a gente remover isso, foco em Jesus. Ou a gente faz alguma das atividades que a gente aprendeu para botar o lado direito do cérebro para estar mais ativo. Amém? Isso vai te ajudar. Tem um quadrinho aí, são 5 ingredientes para avaliarmos se conseguimos aquietar ou não. Tensão física, distração, controle próprio, ativismo. Mas vocês podem fazer isso em casa depois com calma, tá? Vamos aí para o número 1, exortação bíblica quanto à relação à calma física, relaxamento físico. Hebreus 4,9 diz assim: portanto, resta aí no repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus de suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e da medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Então, assim, relaxamento físico, ele está falando repousa, 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 um monte de repousa nesses versículos. A gente precisa repousar. A gente precisa entender que isso também é importante, que faz parte, que isso vai te ajudar a se aquietar e se conectar com Deus. Amém? 2, exortação bíblica com relação ao foco e atenção. João 5,9 diz assim: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, cara, quando Deus fala na verdade, Ele está falando foco. Na verdade, presta atenção. É isso que Ele está falando, presta muita atenção, foco. Olha só isso. Na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir o Pai, se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igualmente. Amém? Então o que a gente tem que fazer? De nós mesmos a gente não vai conseguir. Foco em Deus. O que o Pai está fazendo? 3, exortação bíblica quanto a considerando descansar, né? Filipenses 4,6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.
A paz de Deus, ela não é para um momento de paz só. Ela é principalmente para um momento de extrema tribulação, inquietação, dificuldade, decisões, coisas que você precisa resolver. Essa é a paz de Deus. E a paz de Deus, foco em Deus, entregar as inquietações para Deus. Cara, é muito difícil você entregar alguma coisa para Deus, porque a gente é extremamente controlador. Mas para você quietar sua alma, irmão, você precisa aprender a entregar para Deus de verdade. As tribulações que mais conseguem me atingir são aquelas que eu tenho dificuldade de entregar para Deus, que eu fico tentando controlar. Entregou para Deus, irmão, a paz vem imediatamente. Porque você está dizendo: Deus, eu confio em você. Amém? Mas as tribulações que me atingem são aquelas que eu ainda tenho dificuldade de entregar para Deus e falar: seja o que Deus quiser. Não quer dizer que eu vou ficar inativo, que eu não vou fazer nada. Estou falando isso, gente. Mas eu estou falando eu vou entregar para Deus isso. Quer saber? Dane-se, vou entregar para Deus isso. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Tá certo? Tá certo? Mas sem a coisa do controle, sem aquela coisa do cara, não, tem que ser desse jeito, tem que dar certo, cara, o que vai acontecer? Você calma, irmão. Você não quer ouvir a Deus? Tem que aquietar. Então, tem uma exortação bíblica aqui para você descansar. Não estejais inquietos por coisa alguma. Eu fico inquieto por muitas coisas, mas são as coisas que eu não consegui ainda tirar o controle da minha mão e entregar para Deus. São desafios, e muitas delas são as coisas mais importantes da minha vida, e que vão me dar muita paz na hora que eu entregar isso para Deus. Amém? Exortação bíblica quando está considerando receptividade, né? Então, João 15,4 diz assim: está em mim ou em vós, como a vara semente não pode dar frutos, se não estiver em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Então, essa receptividade aqui é você se aquietar, cara, e falar: Deus, eu estou pronto para te ouvir, eu estou aberto para te ouvir, eu estou focado no Senhor, tudo que eu quero é te ouvir. Amém? 5. Exortação bíblica considerando pensamentos espontâneos, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá um rio de água viva. Isto disse a respeito do Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, rios de água viva são espontâneos. Ouvir a Deus é uma coisa espontânea, é um fluir, flui de nós. Amém? Tem uma outra coisa que não está aqui, mas que é muito importante. Para você se aquietar, gente, tem que tomar cuidado com o ativismo. Eu sei que a gente se empolga muito com as coisas de Deus, mas eu conheço pessoas que já morreram de tanto fazer coisa para Deus. Tem pessoas que perderam a saúde, não pararam para se cuidar. Tem o John Delay, que foi um dos grandes homens de cura, extraordinário. A mulher dele morreu na África do Sul de tanto ativismo. Morreu de quê? De fazendo coisas para Deus sem parar. A Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo de todas as coisas. Amém? Então, cuidado com o ativismo. Eu sei que é assim, vamos, né? Mas cuidado. Nos generais de Deus vocês vão ver, por exemplo, pessoas que tiveram um fim ruim. E não é isso que Deus quer. Amém? Se vocês olharem, por exemplo, o Jack Cole, né, que foi um dos grandes homens de cura, né, nos Estados Unidos, cara, o cara morreu com 38 anos, porque não se cuidava.
Então se aquietar também quer dizer você se cuidar. Amém? Tem uma outra lista agora de coisas para você avaliar, né? De 1 a 10, como é que está a tua situação em relação a como ouvir a voz de Deus, que se aquietar, mas isso você faz em casa, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre removendo os ídolos do nosso coração. Pessoal, presta atenção aqui. Removendo os ídolos do nosso coração. Ezequiel 14:4 diz assim: portanto fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração, os seus ídolos do seu coração, porque a gente pode pensar que o ídolo é uma estátua, né? Mas na verdade é o valor que você dá àquela coisa, é o tamanho que você dá àquela coisa, a importância que você dá àquilo. Então quando ele fala de ídolo do coração aqui, a gente também fala de problemas. Eu já passei por situações na minha vida, por um triz não saiu da minha boca, cara, eu acho que isso nem Deus. Por um triz, isso não saiu da minha boca. Sabe o que eu estava fazendo nessa hora? Eu estava idolatrando o problema. É como se eu estivesse botando um problema maior que Deus. Isso é um ídolo. Isso é um ídolo do coração. Isso é uma coisa extremamente danosa que dificulta muito você ouvir a Deus. Dificulta muito você ouvir a Deus quando você tem um ídolo no seu coração. Dificulta muito. Porque tudo que você vai se relacionar com Deus é através desse ídolo. Problema, uma pessoa, alguém que te fez mal, você tem que perdoar, um problema que você está passando. Quando essas coisas se tornam maior do que Jesus, se tornam um ídolo. Aqui é um exemplo, por exemplo, né? Salmo 106 diz assim, o salmista fala assim, versículo 13: cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez os desejos, mas fez definhar a sua alma. Então assim, os caras tinham desejo no coração, eles tinham orações que eles faziam, mas passava pelos ídolos, passava pela preocupação, passava por algo que não era de Deus para a vida deles, que tinha o único interesse de satisfazer a alma deles. Tem uma página aí que tem algumas fotos, olha que interessante, orando com ídolo em seu coração. Quando o tamanho que você dá para o problema é maior do que deve ser. E aí, quando você ora a Deus, você ora através do problema. Quando você ouve a Deus, você ouve através do problema. A tua mente já está programada para tentar escutar só o que você quer escutar. Precisa arrancar esse erro. Amém? Amém, glória a Deus. É assim mesmo, às vezes eu prego e o pessoal morre. Eu não sei como isso acontece. Mas o Senhor ressuscita. Então eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você perguntasse ao Senhor: Senhor, eu tenho orado, ou eu tenho algum ídolo no meu coração que tem atrapalhado a comunicação com o Senhor?
Existe algum problema, alguma pessoa, alguma situação? Espírito Santo, meu amor, Espírito Santo, me lembra agora. Se você chegou à conclusão que veio algum ídolo na sua mente, eu queria que você orasse comigo assim: Senhor Jesus, eu te peço, me ajuda. Eu quero entregar para o Senhor esse problema, essa situação. Eu te peço que o Senhor quebre esse ídolo da minha mente. Arranca as raízes desses pensamentos que me atormentam, que me perturbam, que atrapalham a minha comunicação com o Senhor. Eu te peço perdão por ter feito de certas situações, problemas ou pessoas ídolos. Te peço perdão, Senhor. E eu entrego isso para o Senhor. Já não me pertence mais. Eu quero só olhar os seus olhos. Em nome de Jesus. Amém? O que é oração? Oração é intimidade. São duas pessoas que se amam. Eu amo Deus e Deus me ama. E eu tenho esse momento de intimidade com Ele. Existem níveis de intimidade. Como a gente pode ver aqui, estágio número 1, um relacionamento casual. Eu falo de coisas que estão fora de mim. O céu está lindo, o Barra estava cheio, está chovendo lá fora, o Vasco está ganhando, está perdendo, Flamengo, certo? Coisas que estão fora de mim. Estágio número 2, eu começo a ter uma confiança. Eu falo de coisas que eu sinto, emoções, estou triste, estou alegre. Estágio número 3, confiança profunda. Eu começo a compartilhar meus sonhos, coisas que eu penso, frustrações, erros. Estágio número 4, intimidade. Eu me sento com meu amigo, experimento a sua presença além das palavras. Então, esses dias, eu estava ontem, eu estava lá com o Senhor, sentado com Ele, abraçado com Ele. E a gente não falou muita coisa, mas só a presença tão extraordinária, tão extraordinária. Hoje eu estava tendo um tempo de comunhão com Deus, Foi tão interessante, Tem um cachorrinho, aquele que eu trago aqui, às vezes às terçeiras. Eu trouxe hoje porque ia chover. Você veio trazer. E aí ela estava lá comigo e tal. Quando eu comecei lá, comecei a louvar a Deus, comecei a louvar. De olho fechado, você sentia aquela presença de Deus assim, extraordinária. E irmão, de repente eu olhei para o meu cachorro e estava tremendo inteiro. Eu não sei o que ela estava vendo, mas ela estava tremendo inteira. É intimidade. União, estágio número 5. Eu me torno um com Ele. Falo, sinto, ação, reajo. Então, quando isso acontece, eu falo o que Ele está falando. Eu falo, perna cresça. Ele está falando, perna cresça, através da minha vida. Eu dou uma palavra profética, que na verdade Ele está falando, eu estou ouvindo e falando, e as ondas sonoras tocam na alma da pessoa, e bum, muda a vida de alguém. Amém? Esse é o estágio 5. A gente não se torna Jesus, Claro que não. Mas a gente se torna um com Ele. Jesus, Ele fazia o que viu o Pai fazendo.
E a gente? O que o Pai está fazendo para a sua vida nos próximos 10 anos? Lembra que a gente tirou uma palavra de conhecimento para daqui a 2 dias? Lembra? Eu falei lá no evento. Eu falei, olha, a gente vai fazer uma palavra de conhecimento, a gente vai perguntar para Deus o que Ele quer fazer na vida de pessoas daqui a 2 dias. Escreva aí, peça para Deus. E aí a gente começou a escrever. O que Deus está fazendo na sua vida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? A Bíblia diz que Cristo em nós, esperança de glória. A Bíblia diz que Ele vive em mim, Ele vive em você. E a gente se dá conta disso. E será que a gente pode dizer, já estou crucificado com Cristo, Cristo vive em mim? Será que a gente pode falar isso com Paulo? Eu já estou crucificado com Cristo, Cristo vive em mim. O que está crucificado, né? São os seus medos, seus anseios, seus desejos que não estão alinhados com Deus, suas vontades. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É um processo. A Bíblia diz que o cristão é um processo. Mas olha que lindo que Paulo está falando. E não é só bonito, é a realidade que ele estava experimentando. É uma mente alinhada com os pensamentos de Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para que isso aconteça, eu tenho que crucificar o eu. Ele diz em Filipenses 3:9, fui encontrado nele. Fui encontrado nele. Amém. Extrema intimidade. Não é só um encontro casual. Não é só um momento que eu estou com ele. Mas é extrema intimidade. Quando eu passo por tribulação, outro dia eu passei por uma tribulação sinistra. Eu só escutava, eu não conseguia escutar direito a voz de Deus. Tamanha era a tribulação. Até os irmãos oraram por mim. Foi uma coisa tão extraordinária. Eu estava precisando tanto. E eu só escutava, só a voz dele. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. E eu comecei a chorar quando eu vi os olhos dele. Eu falei, puxa, é isso que me dá paz. É isso que me mantém no rumo. É isso que me faz saltar mais uma onda. Aquietar-se, visão, espontaneidade e registrar. Amém? Glória a Deus.